neste momento em que nos encontramos reunidos, mesmo que de maneira virtual, vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto. Então, vamos procurar uma posição confortável em nossos assentos, acalmar a nossa alma e elevar o nosso pensamento ao nosso anjo guardião, a Nossa Senhora e a Jesus. Se for vontade, podemos fechar os olhos para facilitar a concentração. Nós estamos nesta caminhada com a finalidade de evoluirmos moralmente. E como sabedores de que sozinhos não conseguiremos o nosso objetivo, busquemos em nossas orações o carinho e a presença deste que é o nosso modelo e guia, Jesus, para que determine aos anjos que nos acompanham, que nos orientam, nos intuam, eles que sofrem quando nos afastamos das nossas obrigações e não respeitamos o limite das nossas ansiedades, fazendo com que outras pessoas sofram com a nossa atitude. Jesus nos disse que se 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele ali estaria presente. Então vamos valorizar a sua companhia, para que ele sinta que, embora o estágio da nossa evolução moral, estamos nos dedicando o máximo para seguir seus ensinamentos. Somos eternos pedintes. Sempre que nos dirigimos a Deus, a Jesus ou a qualquer um da espiritualidade amiga, é para pedir alguma coisa. Então, vamos pedir por nós, para que possamos ter saúde e com ela poder ajudar tantos irmãozinhos que precisam. Pedir para que possamos ser úteis, mesmo quando não somos solicitados para tal. Pedir para que eles não se cansem das nossas falhas e continuem nos dando oportunidades de mudarmos o nosso conceito com relação ao outro. E por fim, vamos fazer com a nossa oração seja de agradecimento pelo dia de hoje, que embora não tenha sido exatamente como desejávamos, ele nos serviu como aprendizado. Agradecer o ar que respiramos sem ser preciso respiradores artificiais. O som da natureza deleitando nossa audição. O tato das nossas mãos ao tocar em mãos amigas. A luz do sol que faz com que nossas imagens sejam coloridas. Nosso teto, nossas vestes, a nossa família, lugar onde temos a oportunidade de refazer falhas e progredir juntos, porque embora os possíveis desacertos, nós estamos na família que deveríamos estar. Estamos no grupo que nós escolhemos estar. E acima de tudo, agradecer por estarmos juntos de Jesus e seus postulados, buscando a bênção de Deus. Que assim seja. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Estela, por essa oração. Já podemos começar, então, a nossa aula de hoje. Para aqueles que nos acompanham, que são da comunidade Fala aí Professor, não esqueçam, nós temos uma hashtag, e essa hashtag, ela é a primeira coisa que vocês notarem de diferente na aula, que alguém vacilar, vocês podem chegar e exatamente colocar uma hashtag para a gente poder ter o melhor momento da aula. Também, hoje, nós vamos falar sobre sistema de avaliação. Quem vem nos acompanhando já sabe, quem faz parte da comunidade já sabe que nós estamos falando sobre sistema de avaliação, analisando as caixas por fora, medindo e vendo como é que elas são, tá?
até para nós termos ideias, insights para o nosso próprio festival. Um parabéns muito grande para os professores de Educação Física. Hoje é o meu dia, o Dia do Profissional de Educação Física, dia 1º de setembro. Então, eu dou os parabéns para todos os professores de Educação Física que estiverem nos assistindo, quem for professor. Como a Priscila já pode colocar aí um hashtag professor de Educação Física para nós sabermos. Hoje a nossa convidada especial é a dona Marcileia Capitânio, vai falar sobre sistema de avaliação em festivais no Mato Grosso. Para quem tem curiosidade de como é nos outros estados, a Marcileia vai nos trazer todas as novidades e diferenças. Dona Marcileia, muito obrigado por aceitar o convite e a sala é sua, estamos todos aprendendo agora. Olá, boa noite a todos. Boa noite a quem nos ouve pelo YouTube. Parabéns aos professores de Educação Física pela data de hoje. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre um breve histórico do MTG do Mato Grosso, para conhecer o MTG, e seu sistema regulamentar para avaliação do festival. O MTG do Mato Grosso foi fundado em 14 de agosto de 1993, no CMTG Bento Gonçalves, na cidade de Cuiabá, local em que foi realizado o primeiro encontro estadual de Centro de Tradições Gaúchas do Estado do Mato Grosso, e teve como primeiro presidente o engenheiro agrônomo José Antônio de Oliveira, gaúcho, por sinal. Na época, o Mato Grosso era composto por 36 CTGs e 2 CMTGs. Que é CMTG, né? Todo mundo pode pensar, CMTG. Centro Mato Grossense de Tradição Gaúcha. Era uma forma que é diferenciada, que naquela época alguns centros tinham de se nominar. Distribuídos nessa época em 5 regiões tradicionalistas. Atualmente, o movimento é presidido pelo senhor Francisco José Miller de Souza, que lidera uma equipe composta por Mauro Geraldo, Jorge Winter, Bruno Canabarro, Elisandra Assis, Laísa Ferro e G.R. Bica. Na diretoria executiva, com o apoio dos diretores, eu, Andréia Bazei, Guilherme Calegaro, Rodrigo Moraes, Gilmar Bonfante e Adrian Stank. Entre esses nomes que eu citei, a Elisandra, a Laísa, a Adrian, o Adrian e o Guilherme, se não me falha a memória, já são todos matogrossenses. Nenhum deles nasceu no Rio Grande do Sul. E são a ala mais jovem da diretoria. O Adrian deve ter 17 para 18 anos, se não me falha a memória. Somos 35 entidades, sendo que destas, 25 estão ativas e filiadas ao movimento, distribuída em 4 regiões tradicionalistas, com mais de 5.000 tradicionalistas em todo o estado do Mato Grosso. Durante os 27 anos de existência do nosso movimento, 7 tradicionalistas o lideraram. Ayrton Calai, Ulisses Bertoldi, Henrique Alves Valejo, Nélio Jarbas Spolt e Roberto Basso, que atualmente preside a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. A primeira convenção do movimento foi realizada em outubro de 93, no CTG Pioneiro de Centro-Oeste de Canarana, na 4ª região tradicionalista. O primeiro congresso ordinário, daí já como Movimento Tradicionalista Gaúcho, foi realizado em 1994, agosto daquele ano, no CTG Querência Distante da cidade de Primavera do Leste. E, dali para diante, a gente realizou o primeiro festival Mato Grossense de Arte e Tradição Gaúcha, a primeira festa campeira do Mato Grosso e o primeiro concurso estadual de prendas, no ano de 94, no mês de novembro, na minha cidade, na cidade de Sorriso, na minha segunda família, o CTG Recordando os Fatos. Nesse ano, as provas artísticas foram apenas na modalidade de manifestações espontâneas. Música e declamação. E se não me falha a memória, teve alguma coisa de chula, mas eu também não tenho certeza e não tenho registros.
Em 1995, foi realizada a segunda edição do festival, junto com a segunda festa campeira e a primeira edição dos Jogos Tradicionalistas do Estado, no CTG Coração Gaúcho, de Água Boa, e aí sim, nesse ano, já foi realizado com provas de danças tradicionais. Nos primeiros anos de festivais, a avaliação era feita por tradicionalistas de dentro do estado que tinham conhecimento da cultura gaúcha. Então, feita por aqui mesmo, tradicionalistas que residiam na época e que nos auxiliavam, ou auxiliavam a direção na época, na avaliação. Falando do festival propriamente dito. Festival Mato Grossense de Arte e Tradição Gaúcha, com a denominação de FEMARTE, é uma promoção do movimento tradicionalista gaúcho do estado, que consiste num circuito de concursos divididos em etapas regionais, uma etapa interregional e uma etapa final, entre os CTGs de cada região, regularmente filiados ao MTG, através de uma disputa de conjunto de provas artísticas, realizado anualmente e definidos através do Congresso Tradicionalista. No ano de 2012, numa revisão geral dos regulamentos e estatuto do MTG, o MTG mudou a forma de classificação para o maior objetivo dos estados atualmente, ou eu diria que sempre foi, né? Que é a participação no Festival Nacional de Arte e Tradição Gaúcha. Até ali, a classificação era feita apenas com o campeão de cada ano. A partir dali, passou-se a fazer de uma maneira somatória e participação. Então, a partir dali, o circuito funcionaria assim, a pontuação por participação e colocação em cada etapa. Então, você ia na etapa, participava, pela tua colocação, você tinha uma pontuação X, que ao final dos 2 anos e de todas as etapas, te daria a habilitação para ser o representante do Estado no FENARTE. Em 2016, para tentar uma fomentação maior de participação, a gente mudou uma das etapas. A etapa regional passou a ser pontuada apenas pela participação. Então, bastava eu ir ao evento, eu já levava uma pontuação, que hoje é de 8 pontos pela participação. Independente da classificação que eu tivesse naquele evento, eu teria 8 pontos, o que daria uma maior paridade, digamos assim, de disputa entre as entidades. Falando do regulamento propriamente dito, as etapas regionais acontecem obrigatoriamente no primeiro semestre de cada ano. Por uma questão financeira, os anos ímpares, que é o ano que acontece o Festival Nacional de Arte e Tradição Gaúcha, principalmente quando ele acontece no mês de julho, o MTG opta por não realizar essa etapa, porque as distâncias percorridas dentro do estado do Mato Grosso por algumas entidades é como se a gente se deslocasse ao estado do Paraná, por exemplo, para participar lá. Tem entidade que percorre 1.700, 1.800 quilômetros para ir a uma etapa do festival, fora o retorno. Então, ida e volta seriam 3.600 quilômetros de percorrido pela entidade. Daí, por conta disso, o MTG, junto com um debate entre patrões, opta por não realizar, mas se realizadas, são no mês de junho, até o mês de junho. A etapa interregional deve acontecer, pelo regulamento, na última final de semana de agosto ou no 1º de setembro. Já houve algumas exceções de realizar em outras datas, porém, antes da etapa final, por conta de férias escolares, melhor adequação do calendário, por conta de que a maioria dos tradicionalistas do estado são ligados à área agrícola, né? Porque o estado é um estado essencialmente agrícola. E aí a etapa final deve acontecer obrigatoriamente no mês de outubro de cada ano. Cada entidade pode inscrever nas etapas 5 participantes na regional, 4 participantes na interregional, 3 participantes na etapa final, por prova. As categorias respeitam a mesma faixa etária do regulamento da CBTG, então o nosso é igual ao deles nesse ponto.
Tem uma diferenciação que na prova das danças tradicionais da categoria veterano e Xiru, aqui no estado permite que até 3 dançarinos dessas categorias tenham idade inferior à exigida pelo regulamento. Porém, devem ser casados ou viver em união estável com um dançarino da mesma categoria. Para que, por conta de que aqui no estado, normalmente, categoria veterano e Xiru é o casal que dança. E muitas vezes a prenda ou o peão tinha idade, o outro não, eles não conseguiriam dançar. Então, até 3 casais se limitou a poder participar com essa diferença de idade para fomentar a criação de mais grupos veteranos de Xiru e permitir que a gente tivesse mais participantes. Na etapa regional e interregional aqui do estado, permite que as provas de manifestação espontâneas, como declamação, música, intérprete, execução instrumental, os participantes têm livre escolha nessas 2 etapas. Então, eles escolhem o que eles vão declamar, escolhem o que vão cantar ou o que vão tocar o ritmo, e não tem sorteio. Nas danças tradicionais, há uma peculiaridade nessas etapas. A categoria adulta e juvenil precisam apresentar na etapa regional 6 danças e na etapa interregional 9 danças, respeitando-se nessa escolha as urnas de sorteio, roda, fila e pares independentes. Tem que ter 2 danças em cada uma na regional e 3 danças em cada uma na interregional. Na etapa final, já entra dentro da normalidade da maioria dos festivais realizados dentro do Brasil. Mirim e Xiru, a gente tem a livre escolha, eles escolhem uma. Juvenil tem que levar 2 opções para sorteio e adulta e veterana 3 opções de sorteio. Nas danças tradicionais, eles vão ter que levar 11 ou 12 danças, dependendo dos blocos, que são 3 blocos que são distintos, 2 entram e 1 sai fora a cada 2 anos, e dependendo desses blocos, vão ter 11 ou 12 danças a composição. Para que isso aconteça, eles vão excluir 6 danças, né? Dessas 6 danças, a única limitação que eles têm é ter no mínimo 3 danças para sorteio em uma urna. Se a urna tem que ter 3 danças, tem que ter no mínimo 3 danças numa urna, as demais vão ter mais, dependendo da composição. Em todas as etapas, isso é uma coisa que esse ano foi aprovado na convenção, é permitido som mecânico. Ou seja, não é obrigatória a presença de um musical para tocar em todas as etapas. Até o ano passado, eram etapas regionais e interregionais, a gente flexibilizava. Na etapa final, era obrigatória a participação do musical para avaliação e para preparação do FENARTE. Esse ano, os patrões entenderam em flexibilizar essa parte para tentar diminuir os custos dos CTGs e uma maior participação de CTGs nos eventos do Estado. Os grupos de danças precisam ter no mínimo 6 e no máximo 16 pares para participação em qualquer etapa. E nas modalidades de danças gaúchas de salão, com a ajuda da equipe técnica da CVTG, o Estado montou uma seleção de ritmos, né? Do shot, uma seleção de shot, vaneira, rancheira. E dentro dessa seleção, disponibiliza a seleção para que os professores trabalhem e ensaiem com os seus pares de dança de salão, já usando a seleção que poderá ser utilizada durante a prova das danças gaúchas de salão. A etapa final possui... apenas na etapa final nós temos fases classificatórias para as modalidades de chula e danças tradicionais. Nas demais etapas não temos. Na chula, tem que ter no mínimo 4 participantes na prova para ver classificatória e classificam-se 4 para a fase seguinte, independente da quantidade de participantes.
Na etapa das danças tradicionais, a gente precisa ter no mínimo 4 grupos concorrentes para a realização da classificatória, sendo que quando houver até 10 grupos, se classificarão 5. E quando houver mais de 10 grupos, se classificarão 50% dos grupos, sendo ímpar, a gente arredonda para cima. A participação na etapa final do FEMARTE precisa obrigatoriamente ter participado de uma das etapas anteriores. Então, para mim poder participar da etapa final, eu tenho que obrigatoriamente ter participado de uma das 2 etapas anteriores, ou a regional ou a interregional. Senão, eu não consigo participar da etapa final. Ela não é classificatória, elas não são classificatórias. Todo mundo que participa das etapas anteriores vem para a etapa final. Porém, se eu não participar de nenhuma das anteriores, eu não posso participar da final. Aí vamos falar de avaliação propriamente dito, né? Avaliação do evento. A avaliação nossa é semelhante à ação do ENAR e a do FENARTE. A equipe de avaliação nossa, obrigatoriamente pelo regulamento do Estado, precisa ser indicada pela diretoria artística da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. Com uma única exceção. Na etapa regional, que a responsabilidade do evento é da região tradicionalista que cedia o evento, sob orientação e fiscalização da diretoria executiva e artística do MTG, nessa etapa, a região é que vai fazer a escolha dos seus avaliadores. Se optar pela CBTG, a gente vai intermediar isso, e se optar por fazer de outra forma, eles mesmos vão fazer essa escolha. Conforme regulamento também, as planilhas para as danças tradicionais tem que ser usada a mesma planilha da última edição do Festival Nacional de Arte e Tradição Gaúcha. Já nas provas individuais, é a última edição do ENARTE. Há uma diferenciação aí. Uma coisa que em relação a Santa Catarina, que foi citado na última reunião, que lá foi uma das perguntas feitas pelo Luca. Aqui dentro do estado, como a gente tem coreografia de entrada e saída, assim como no ENARTE, é permitido que as entidades utilizem de temas culturais e do folclore aqui do estado para fazer as coreografias, podendo ou não apresentar pesquisas sobre o tema. É uma livre escolha dele se ele quer fundamentar a coreografia que ele está apresentando em cima de uma pesquisa sobre aquele tema que ele vai apresentar. A avaliação da nossa indumentária é feita toda conforme regulamentação da CBTG e as suas bibliografias. E a avaliação das danças tradicionais e birivas é feita pelo Manual de Danças Tradicionais ou o Livro de Danças Tradicionais do MTG do Rio Grande do Sul e Danças Birivas do Tropeirismo Gaúcho de João Carlos Dávila Paixão Cortes. Ambos têm que ser nas suas versões revisadas e edições mais recentes. As 2 últimas edições do nosso festival, nas etapas interregional e final, foram transmitidas nas redes sociais do nosso MTG, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Então, do ano passado, a interregional e a final está toda no YouTube, gravação completa, a gente consegue revisar e nesses tempos de não poder fazer festival, a gente mata a saudade. O ano passado, na edição final do FEMARTE, que foi a 22ª edição do festival, nós tivemos a participação de 17 entidades do estado, 28 grupos de danças, entre mirim A, B, ou pré-mirim, mirim, juvenil, adulta, veterana e xiru, e fizemos mais de 300 provas de manifestações espontâneas. Nessas, claro, teve alguns tradicionistas, aqui pode se inscrever em mais de uma prova, então a gente teve mais de uma participação, mas a gente fez mais de 300 avaliações em provas individuais. E para quem quiser, no material que eu preparei para o Tony, tem uns links de acesso ao site do MTG, ao nosso regulamento
e ao YouTube nos 2 links de transmissão da final e da interregional do ano passado. Acho que é isso, prof. Ótimo, Marcileia. Já fez um repertório total do festival inteiro, de todas as fases, e aí já começa a aguçar a curiosidade. Nós vamos preparar aqui, então, na sala, o Fábio Rezador está aí, né, Fábio? Para ver se alguma diferença dos regulamentos com relação ao nosso regulamento. O Ednei, alguma diferença ou algum insight que o Ednei tenha tido, como ele fez nas outras reuniões. E também a ideia do Rodrigues, das individuais, ficou alguma dúvida. E o Pablo com as crianças, depois eu sigo a rodada da mesa. Vamos no Fábio, então. Fábio, alguma diferença nos regulamentos? E aí os demais professores podem ir erguendo a mão, tá?